Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a quarta semana do PET volume 1, né? Introduzindo aqui sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. E para entender o desenvolvimento embrionário dos animais, a gente vai precisar entender dois processos muito simples, que, assim, simples para entender aqui, vocês vão precisar só da parte que é mais básica desses dois processos. A mitose, em primeiro lugar, que é o processo de divisão celular, né? Uma célula mãe vai originar duas células filhas e essa célula mãe tem uma quantidade de material genético organizado em cromossomos e as duas células filhas vão ter essa mesma quantidade de cromossomos. Então, a célula mãe tem uma quantidade de DNA, considerando uma célula humana que ela teria 46 cromossomos. Esse DNA vai ser duplicado, né? Vai ser duplicado. Então, vamos ter dois conjuntos de 46 cromossomos iguaizinhos. Vai ser duplicado igualzinho. E formando aqui uma célula com 92 cromossomos, né? Que vai se dividir. Essa célula se divide colocando cada conjuntinho desse de cromossomos de um ladinho dela. Ela se divide e forma duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Então, na mitose, a gente tem a formação de duas células filhas chamadas de diploides, que têm a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Esse diploide aqui é representado muitas vezes por 2N, quer dizer que ela tem dois conjuntos de cromossomos. Dois conjuntos de 26 cromossomos que vão formar os 46 cromossomos. Os cromossomos são organizados em duplinhas, então por isso que tem esse nome de 2N. E o segundo processo é a meiose, em que uma célula mãe vai dar origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, essa célula mãe vai duplicar o DNA, vai se dividir e essa célula filha, com o mesmo número de cromossomos que a mãe, vai se dividir novamente e formar 4 células filhas com metade dos cromossomos da célula mãe. Então, a célula mãe vai formar 4 células filhas, vai se dividir duas vezes, né? Começando de novo, a célula mãe vai duplicar o seu DNA, vai se dividir duas vezes e formar 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Nesse caso, considerando uma célula humana, aqui teriam 46 cromossomos e nas células filhas a gente teria 23 cromossomos. Esse processo de meiose só ocorre em gametas e favorece a variabilidade genética, visto que a gente vai receber metade do genoma do óvulo da nossa mãe e metade dos cromossomos do espermatozoide do nosso pai. Então, os dois gametas vão carregar metade do número de cromossomos do genoma inteiro, vão se juntar e formar uma célula com os 46 cromossomos. Essa célula formada... Para passar aqui de baixo. Essa célula formada a partir da fecundação de um gameta feminino é chamada de zigoto. Então, aqui a gente tinha duas células com metade do número de cromossomos, nesse caso o espermatozoide e o óvulo. Houve aqui a fecundação e formou-se o zigoto, ou célula ovo, que é uma célula com 46 cromossomos. Ou seja, ela carrega o genoma completo. E essa célulazinha ovo vai formar um novo indivíduo. E para que seja formado um novo indivíduo, né, essa célula vai passar por várias divisões. Primeiramente,
ela vai se dividir várias vezes aqui e formar uma massa compacta de células, que é chamada de mórula, que a gente já vai ver. E depois essa mórula vira uma estrutura mais oca, né? Essas células aqui vão migrando para a bordinha e formando uma cavidade, é chamada de blastocisto. Esse blastocisto no ser humano ele se prende ao útero, né? E ali o feto se desenvolve até formar um ser humano. O interessante é que esse zigoto tem apenas 0,00003 gramas. Então, é 3 milionésimos de grama. São 5 zeros, né? 0, então, ele é muito pequenininho, 3 milionésimos de grama. E ele vai se desenvolver até formar um feto de aproximadamente 3 quilos. E isso tudo em 9 meses. Então, eles vão se dividir, essas células vão se dividir muito rápido, né? Aí a gente tem a ciência que estuda esse processo de desenvolvimento, desde a fecundação até o nascimento do embrião, seja ele um embrião humano ou um embrião de outro animal. Após a formação do zigoto, o processo pode ser dividido em 3 etapas para todos os seres vivos, que é a segmentação ou clivagem, que é a primeira divisão das células, né, formando a massa compacta chamada mórula. A gastrulação, que já é a formação dos folhetos embrionários, que a gente já vai ver, ectoderme, mesoderme, endoderme, e a formação do intestino primitivo, que eu vou mostrar na imagem mais pra frente. Depois da gastrulação, a gente tem a organogênese, onde as células vão migrar dos seus respectivos locais e cada grupinho de células vai formar um órgão específico desse novo ser vivo. Aqui a gente tem uma representação da segmentação ou clivagem, né? Onde a gente tem o zigoto e ele vai se dividindo, primeiro em 2, 4, 8, e quando ele chega de 12 a 32 células aproximadamente, essa massa de células que se formou, que em tamanho não muda muito, é praticamente do mesmo tamanho do zigoto, ela não aumenta o seu volume, é chamado de mórula. Essa divisão é muito rápida, ocorre aproximadamente 4 dias em uma gestação humana. Depois da formação da amórula, essas células que estão aqui na periferia, né? Na verdade, todas as células vão migrar para fora e formar uma estrutura oca, revestida por células, que é chamada de blastocisto. E esse período aqui do embriãozinho é chamado de blástula. É uma estrutura oca, ó. Todas as células que estavam aqui juntinhas no estágio de mórula vão formar essa cavidade e essa estruturazinha que é chamada de blastocisto. Aqui eu coloquei as etapas da clivagem, né, do desenvolvimento do embrião humano com os dias. Aqui no dia 0 a gente tem lá o óvulo, que vai ser recém-fecundado. Depois de 24 horas já tem 2 células. Depois de 2 dias já temos 4, 3 dias já temos 8. E aí no 4º dia a gente já tem a amórula, que 12 a 32 células. E depois da amórula a gente tem a formação do blastocisto e a implantação dele no útero, que ocorre a partir do 6º dia, 6º, 7º dia. Essa implantação do embrião no útero é chamada também de nidação. Então, aqui a gente tem os tipos de ovos, né? Primeiramente aqui o isolécito, que tem menos vitelo. Vitelo é uma reserva nutritiva que vai ser responsável por nutrir o embrião. E o ovo isolécito é o que tem menos vitelo, ele só tem um pouquinho de vitelo.
Quem tem esse tipo de ovo são alguns invertebrados, né? No caso, anelídeos, como minhocas, plateumintos, como as palanárias, moluscos, como caramujos, lesmas, equinodermos, que são estrelas do mar, pepino do mar. Então, ele tem só um pouquinho de vitelo. Então, o embrião não precisa tanto dessa nutrição aqui. Já tem um outro tipo de ovo que tem menos vitelo que o isolécito, que é chamado de alécito. Quem tem esse tipo de ovo, também chamado sem vitelo, são os mamíferos placentários, como seres humanos. Como os mamíferos nutrem seu embrião a partir da placenta, do cordão umbilical, eles não precisam de uma reserva muito grande de nutrientes no ovo. Então, essa nutrição vem da própria mãe a partir do cordão umbilical. Então, esses ovos que não têm vitelo são chamados de alécitos. Aqui eu não tenho uma imagem deles, mas é interessante vocês saberem que eles existem. Inclusive, o nosso tipo de ovo é chamado de alécito. Esse ovo isolécito também pode ser chamado de oligolécito. Depois a gente tem o ovo heterolécito ou mesolécito, que tem uma quantidade mediana de vitelo. E esse vitelo fica concentrado mais na parte de baixo, chamada de polo vegetal. Então, ele tem uma parte que é ocupada por vitelo e uma parte que não é ocupada por vitelo. Quem tem esse tipo de ovo são os anfíbios, né? Como sapos, algumas salamandras aquáticas, rãs. E depois do mesolécito, a gente tem os ovos telolécitos, que são os mais conhecidos e alguns utilizados como alimento, né? Como os ovos de galinha. Eles têm muito vitelo. E quem tem esse tipo de ovo são as aves, alguns mamíferos não placentários, como o ornitorrinco e a equidna, os répteis em geral, jacarés, crocodilos, serpentes, os cefalópodes, né, que são as lulas e os polvos, e os peixes ósseos. Depois desse tipo de ovo, a gente tem o ovo centrolécito, que também tem muito vitelo, mas esse vitelo é concentrado no centro do ovo. E ele é um ovo que não é mais tão redondinho, ele já é bem achatadinho. E quem costuma ter esse tipo de ovo são os insetos. Então, esses são os principais tipos de ovos que a gente tem. Cada tipo de ovo tem uma segmentação diferente, né? No caso do oligolécito, que é o que tem menos vitelo, ele tem uma segmentação mais ou menos igual, as células se dividem mais ou menos do mesmo tamanho, né, com a mesma quantidade de citoplasma. O ovo telolécito, que já tem muito vitelo, ele começa a se dividir formando um disquinho aqui em cima, chamada de segmentação meroblástica superficial. A divisão dele é mais superficial e fica uma quantidade maior de citoplasma para baixo. O ovo heterolécito se divide de forma desigual também. Algumas células vão ficar maiores, outras menores. E o centrolécito tem uma segmentação discoidal. Eles vão formando disquinhos aqui em volta do ovo deles. Então, esses são só alguns tipos de segmentação, só para vocês saberem que tem diferença de acordo com o animal e de acordo com o tipo de ovo. Depois da clivagem da segmentação, vem nossa segunda etapa, chamada de etapa de gastrulação. Aqui a gente tem a cavidade do blastocisto, também chamada de blastocele, e aqui a gente está na etapa de blástula, né? Formou lá o blastocisto. A parte de baixo do blastocisto vai começar a se invaginar aqui para dentro, né? Essa parte aqui vai subir e vai formar 3 anexos. Essa parte de baixo é o endoderma, a parte de cima é ectoderma e a parte medial aqui é chamada de mesoderma. Então,
Aqui a gente já tem uma fase mais avançada da gastrulação. E a fase aqui é chamada de gastro. Durante essa invaginação da camadinha de baixo de células, a gente forma uma cavidade chamada arco entero. Essa cavidade vai formar o intestino primitivo desse ser vivo e futuramente vai dar origem ao tubo digestório. Esse blastóporo, ele forma o ânus e a boca dos seres vivos, sendo que quando ele forma a boca primeiro, o animal é chamado de protostômio, e quando ele forma o ânus primeiro, é chamado de deuterostômio. E essa parte central, né, é formada a partir do endoderme. Aqui a gente tem a ectoderme e aqui no meio, bem no meio, entre as duas, a gente tem a mesoderme. Então foram formados 3 folhetos embrionários: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Depois dessa fase de gastrulação, onde é formado esses 3 folhetos embrionários e também as primeiras estruturas que vão formar o sistema digestivo, a gente vai ter a organogênese. A organogênese é a formação dos anexos embrionários e da migração das células para a formação dos órgãos. Os anexos embrionários que a gente tem aqui são o saco vitelino, que é onde fica a reserva de nutrientes, né? Ela vai nutrir o embrião por todo o período ali de gestação do animal. O alantoide, que armazena as excretas, né? Esse animalzinho ou essa pessoinha não tem como excretar para fora da mãe dele, no caso, ou para fora do ovo. Então, todas as excretas são armazenadas no alantoide, exceto em mamíferos, que algumas excretas podem ser passadas a partir do cordão umbilical para a mãe e a mãe que vai excretar elas. O córeo, que é uma membrana que envolve todos os anexos embrionários, participa de trocas gasosas e em mamíferos ele forma a placenta. O córeo é o que forma a casca dos ovos de aves e répteis. O amínio ou bolsa amniótica, né, que é a bolsa de líquido que protege o embrião de choques mecânicos e também da desidratação. E em mamíferos, a gente tem a placenta e o cordão umbilical, que comunica a mãe e o feto. Escrevi a mão, mas é a mãe. Permitindo nutrição, trocas gasosas e também a remoção de excretas. Então, o alantoide em mamíferos, ele é muito diminuído, ele não tem muita função. Apesar de armazenar excretas, ele é bem menor do que seria um alantoide de uma galinha, por exemplo, de um ovo de galinha. Então, de um embrião de galinha, não, pintinho. Porque no ovo você não tem como passar essa excreta para fora, então ela tem que ser armazenada ali dentro. Já quando é um animal mamífero, essa excreta pode passar do filho para a mãe e ser excretado normalmente. Aqui a gente tem uma imagem dos anexos embrionários. Eu peguei essa imagem do PET. Algumas imagens aqui, a maioria, né, são do PET. E aqui a gente tem os anexos embrionários dos vertebrados. Aqui um embrião de répteis e aves, né, que tem um ovo separado da mãe, né? São ovíparos, né? Colocam ovos. E aqui um embrião de mamíferos placentários, que são vivíparos. Os vivíparos, o embrião se desenvolve dentro da mãe. Os ovíparos, o embrião se desenvolve dentro do ovo. Aí aqui a gente tem o córeo, né? Que nos seres humanos vai formar a placenta. E aqui nas aves e nos répteis a casca do ovo. O âmino ou bolsa amniótica, que vai proteger o embriãozinho aqui. O alantoide, que é bem maior em animais que têm ovos separados da mãe.
porque aqui eles vão precisar armazenar as excretas, não tem como passar para a mãe. E aqui em mamíferos vocês percebem que ele é bem menorzinho. O saco vitelínico ou vitelino, que é a fonte de nutrientes desse embriãozinho. Aqui nos mamíferos também ele é bem menorzinho. E no ovo ele já é bem maior. Os dois são ovos, né, de certa forma, mas no ovo é de galinha ou de répteis, nesse caso. Ovos com casca. Alantocório é a membraninha que envolve o alantoide. Velocidades coriônicas são as velocidades que fixam o embriãozinho nos placentários, ao útero. A parede uterina, a placenta, que é uma estrutura altamente vascularizada e que vai ligar o bebezinho ou o embriãozinho ao animal, a mãe dele, né? A cavidade amniótica, que é dentro da bolsa amniótica, onde fica o líquido amniótico que vai envolver esse embriãozinho. E nos mamíferos, o cordão umbilical, que é formado por parte do alantoide e do saco vitelino também. Então, é bem diferente a nutrição de um embrião mamífero e de um embrião que é ovíparo, que nasce de um ovo. Durante a organogênese, cada folheto germinativo vai gerar estruturas diferentes. Aí, no caso, a endoderme ou endoderma que a gente vê lá em cima na gastrulação, vai formar o revestimento do tubo digestivo, o revestimento dos pulmões, brônquios e traqueia, o fígado, o pâncreas e o revestimento da bexiga urinária. A mesoderme ou mesoderma vai formar a derme, né, que é a camada mais interna da pele, os músculos esqueléticos, que são que movimentam nossos ossos, os lisos, que fazem parte da digestão, ossos e cartilagens, coração, sangue e vasos sanguíneos, os rins, os uréteres, testículos e ovários. A gente viu lá na endoderme que tinha a formação do arco íntero, né? Que era o intestino primitivo. Ele futuramente vai formar o tubo digestivo. E o ectoderma forma a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, parte dos anexos. Os anexos da pele também, né? Como pelos, folículos pilosos, né? E glândulas sudoríparas. Todos os anexos da pele, o ectoderme vai formar. Revestimento da boca, cavidade nasal e ânus. Então, o revestimento de tudo isso é formado pelo ectoderme, esmalte dentário e também o sistema nervoso. Essa formação do sistema nervoso é muito importante no desenvolvimento e também pode diferenciar os animais e também o período de gestação de alguns animais. Eu vou colocar uma imagenzinha exclusivamente sobre esse acontecimento que é chamado de neurulação. Aqui nessa parte da organogênese, a gente vai ter a neurulação, né? Durante a organogênese também, onde vai se formar a partir aqui do ectoderme e da mesoderme uma placa neural e algumas invaginações ou dobramentos. E esses dobramentos vão formar um tubo neural e a notocorda. A notocorda vai se desenvolver e futuramente vai formar a medula espinhal do indivíduo. Essa medula passa por dentro das nossas vértebras, né? No caso de animais vertebrados. E aqui acima vai se formar um canal neural e o tubo neural. Essas estruturas aqui vão formar o cérebro também e algumas outras estruturas do sistema nervoso. Aqui a gente tem o arco íntero ainda, né, que vai estar formando o intestino desse indivíduo ou desse animal. E esse estágio aqui, onde já temos o tubo neural, o canal neural e a notocorda formados, já é chamado de neuro. Então, dentro dos principais
das principais etapas, né? Clivagem, gastrulação e organogênese, a gente tem algumas outras pequenas etapas. Existem mais etapas que essas, né? Mas essas são as principais. Então, em alguns animais a gente tem a formação de todos os anexos embrionários, em outros a gente não tem. Principalmente o âmino, o córeo e o alantoide, a gente não tem animais que têm reprodução aquática. O desenvolvimento dessas três estruturas aqui foi muito importante para répteis, aves e mamíferos conquistarem o ambiente terrestre e conseguir se reproduzir sem a necessidade de um meio aquático. Porque se um ovo de um anfíbio ou um peixe, por exemplo, fosse colocado em terra, ele não teria proteção contra desidratação, nem contra choques mecânicos. Ele não teria uma proteção para impedir a entrada ou saída de substâncias que vão prejudicar, e nem essa proteçãozinha, né? E eles não teriam alantoide para armazenar excretas. Então, tudo seria excretado dentro do próprio ovo, sem uma membrana para revestir, e acabaria intoxicando o embriãozinho, né? Então, nos anfíbios a gente não tem nem o saco vitelino. A gente tem o vitelo, né? Mas não tem o saco vitelino formadinho. Nos peixes a gente já tem, nos répteis, nas aves e mamíferos. E o âmino, o córeo e o alantoide só está presente em animais terrestres. Então, por hoje é isso, né? Só uma introduçãozinha mesmo. Eu vou pegar um videozinho para ilustrar esse desenvolvimento melhor. Aqui eu peguei mais as imagens do PET. Eu espero que tenha entendido como funciona, né? Desde a fecundação até o desenvolvimento do embriãozinho. E tchauzinho, até a próxima.